pessoal, meu nome é Doris Palma, eu sou meteorologista aqui da Field Pro. Vamos agora com os principais destaques da previsão do tempo esperados ao longo desta semana. Bom, eu espero que o frio da semana passada não tenha trazido tantos prejuízos para as lavouras do Brasil, mas tivemos uma semana realmente bem fria, até mesmo com temperaturas negativas sendo registradas sobre o estado de Goiás. A boa notícia é que ao longo dessa semana o frio perde bastante intensidade, já não tem mais previsão de geada, não só em áreas da região centro-oeste, como também em áreas da região sudeste e sul do Brasil. As temperaturas entram em gradativa elevação durante a tarde. O arzinho gelado ainda predomina, mas o risco de geada já é muito baixo. Teremos grande amplitude térmica, principalmente entre o centro-oeste e sul e também na região sudeste do Brasil, ou seja, manhãs mais frias e tardes relativamente mais quentes. Ao longo da semana, a atuação de uma massa de ar mais seco dificulta a chuva sobre estas três regiões. Então, o tempo seco segue predominando e a umidade relativa do ar fica bem baixa, principalmente entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Triângulo Mineiro e entre o estado de Goiás e Mato Grosso. Por outro lado, destaque para a chuva intensa esperada na faixa leste da região nordeste do Brasil, principalmente no litoral da Bahia. Os acumulados podem ultrapassar a soma dos 90 milímetros, especialmente no recôncavo baiano. Sobre a região norte do Brasil, a chuva diminui consideravelmente sobre o estado de Rondônia e também no Tocantins, onde o tempo firme deve predominar ao longo da semana. Na faixa norte da região, que vinha recebendo chuva bem frequente e volumosa, os acumulados previstos ao longo dessa semana também são baixos, variando somente na casa dos 40 a 50 milímetros. Bom, vamos agora com os principais destaques para cada região do Brasil. Começando pela região sul, ao longo da semana, a atuação de uma massa de ar mais seco mantém o tempo firme e ensolarado sobre os três estados. Já não tem mais previsão de chuva entre segunda, terça e também na próxima quarta-feira. O tempo firme predomina. As temperaturas ainda seguem amenas, mas já não tem mais risco de geada, por exemplo. A massa de ar frio já perde bastante intensidade e as temperaturas entram em gradativa elevação. Teremos grande amplitude térmica, principalmente entre o Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, ou seja, manhãs mais frias e tarde relativamente mais quentes. Somente no final da semana, entre quinta, sexta e também no próximo sábado, a passagem de uma frente fria aumenta o risco de chuva, especialmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mesmo que de forma isolada, tem risco até mesmo para alguns temporais, mas será uma chuva mais isolada e passageira. Os acumulados previstos não são tão elevados. Para a região sudeste do Brasil, ao longo da semana, a atuação de uma massa de ar mais seco inibe a formação de nuvens carregadas e, por isso, não tem previsão de chuva muito significativa sobre grande parte da região sudeste do Brasil. Atenção para níveis de umidade relativa do ar bem baixos durante a tarde, especialmente entre o interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Na região nordeste de Minas Gerais, sobre o Espírito Santo e também no estado do Rio de Janeiro, a circulação marítima ainda favorece a formação de nuvens mais carregadas ao longo da semana. E por isso até tem previsão de chuva mais fraca entre quarta, quinta e também na próxima sexta-feira. Mas é uma chuva fraca, passageira, pouco volumosa. Em relação às temperaturas, a massa de ar frio já perde bastante intensidade, não tem mais risco de geada, mas teremos uma amplitude térmica considerável. Ou seja, manhãs mais frias e tarde relativamente mais quente, entre o interior de São Paulo e também sobre o estado de Minas Gerais. Não tem mais risco de geada, mas teremos aí essa grande diferença da temperatura mínima e máxima registradas no mesmo dia. Na região centro-oeste do Brasil, ao longo da semana, a atuação de uma massa de ar mais seco inibe a formação de nuvens carregadas e, por isso, não tem previsão de chuva, pelo menos até a próxima quinta-feira, entre o Mato Grosso do Sul, Goiás e também no Distrito Federal. A umidade relativa do ar cai bastante, para valores abaixo dos 30% durante a tarde, então redobrem os cuidados com a hidratação. É somente entre o final da quinta e ao longo da próxima sexta-feira
que a passagem de uma frente fria e um sistema de baixa pressão atmosférica trazem de volta a chuva para o estado de Mato Grosso do Sul, mas ela se concentra somente em áreas do centro e sul do estado, e mesmo que de forma isolada, atenção para o risco de temporais. Em relação às temperaturas, depois de uma semana bem atípica e com frio intenso na região centro-oeste do Brasil, ao longo desta semana a massa de ar frio já perde bastante intensidade. Não tem mais risco de geada, mas teremos ainda uma grande amplitude térmica ao longo do dia, ou seja, manhãs mais frias e tarde relativamente mais quentes. Então, atenção para essa grande diferença de temperaturas. Mesmo que não tenha risco de geada, o amanhecer ainda será mais geladinho sobre grande parte da região centro-oeste do Brasil. Para a região nordeste do Brasil, destaque ao longo da semana para uma chuva mais intensa prevista para o litoral da Bahia, inclusive para o recôncavo baiano. Isso por conta da circulação marítima que sopra constantemente contra a costa e favorece a formação de nuvens mais carregadas. Portanto, a chuva será frequente e volumosa, com acumulados que podem ultrapassar a marca dos 80 milímetros. Também chove em todas as praias do Nordeste, na zona da mata e em áreas do sertão nordestino, mas nestas regiões os acumulados previstos são bem mais baixos. O tempo seco segue predominando entre o oeste da Bahia, sul do Maranhão e também na região sul do estado do Piauí. Na região norte do Brasil, ao longo da semana, não tem previsão de chuva sobre o estado do Tocantins e também sobre o estado de Rondônia, onde o tempo firme deve predominar ao longo desses próximos 7 dias. A chuva diminui bastante entre o Amazonas, Pará, Maranhão e também sobre o estado do Amapá, que vinham recebendo chuva bem frequente e volumosa nas últimas semanas. Ao longo desses próximos dias, a soma dos acumulados mal ultrapassa a casa dos 50 milímetros. Ainda chove, só que gradualmente essa chuva vai perdendo intensidade. Bom, esses foram os principais destaques de chuva e temperatura esperados ao longo dessa semana. Fiquem ligados, porque toda segunda-feira tem mais previsão do tempo da FieldPro aqui em nosso canal do YouTube. Até mais!